Boa noite, seja muito bem-vinda, doutora Fabiana. Boa noite, Regiane. É um prazer estar aqui no momento jurídico, de uma forma diferente, como nos impõe essa realidade que não é desejada por nenhuma e nenhum de nós, mas deve ser enfrentada. E foi com esse espírito, então, que fizemos a nona Conferência Estadual da Advocacia. Doutora Fabiana, é um grande prazer recebê-la. Doutora Fabiana, que é procuradora do Estado desde 1998, foi presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, foi diretora da Escola Superior da Advocacia Pública por 3 mandatos, exerceu o cargo de conselheira seccional da OAB-RS, foi presidente da Comissão Permanente da Advocacia Pública, também da OAB-RS, foi diretora por 3 gestões da ANAP, Associação Nacional de Procuradores de Estado e Distrito Federal. E atualmente, como eu já disse, ela é secretária-geral adjunta da OAB Seccional Rio Grande do Sul. Então, vamos falar como foi coordenar a nona Conferência Estadual da Advocacia, doutora Fabiana. Como eu falei lá no início, 100% digital, com 6.000 inscritos. Foi um imenso desafio, Rejane, porque hoje a realidade do digital, ela ultrapassa fronteiras do Rio Grande do Sul, ultrapassa fronteiras do Brasil. Então, nesse cenário, nós sabíamos, como de fato ocorreu, que o evento repercutiria muito. E se fosse um evento como, de fato, agora a gente olhando por lentes de retrovisor consegue ver um bom evento, nós teríamos benefícios para a advocacia e para a cidadania. Mas se algum problema também acontecesse, não é? Porque eles são muitas vezes até mesmo imprevisíveis numa sociedade tecnológica, também nós estávamos aí correndo, entre aspas, grandes riscos. E felizmente, não é? Nós conseguimos manter o evento sendo transmitido sem intercorrências. Algumas dificuldades ali no primeiro dia nós tivemos. Contratamos uma equipe específica para garantir uma boa qualidade de transmissão, painéis simultâneos, né? Porque muitas vezes tem um pequeno atraso, aliás, algo muito diferente de eventos convencionais, não é? Porque os eventos presenciais muitas vezes têm um pequeno atraso, alguém tem uma dificuldade de acesso, está se aguardando a audiência chegar, enfim. No tecnológico, não, né? No virtual, não é? Todos podem ser tecnológicos, mas no virtual, na presença virtual, nós conseguimos controlar o horário, mas muitas vezes ele atrasa um pouquinho o término, porque o palestrante fala um pouco mais, enfim. Então nós tínhamos uma plataforma que nos garantiu que atrasou um pouquinho o painel, o outro já começaria. Mas tudo isso, no primeiro dia, nós sofremos 194 mil acessos à nossa plataforma. E obviamente que isso Sucesso! não foram acessos presenciais, porque nós tivemos 6 mil inscritos, mas também nós identificamos ali o nosso pessoal de apoio que nós tivemos robôs tentando, digamos, invadir ou quebrar o sistema de transmissão, Sim, que também é hoje um risco, não é, de um evento exato. desse porte, numa instituição com a responsabilidade institucional que tem a Ordem dos Advogados do Brasil, e nós conseguimos, então, fazer grandes debates com segurança, que é uma grande questão a ser debatida nessa advocacia 4.0, nessa sociedade tecnológica, porque realmente falava, inclusive um dos painéis do evento, sobre Lei Geral de Proteção de Dados e privacidade, compliance, inclusive voltado tanto para a advocacia quanto para a OAB. Nós lançamos cartilhas de compliance e proteção de dados, mas enfim, uma das palestrantes, uma excelente advogada, enfim, professora, referiu que tinha acabado de fazer um curso no MIT, não é? Um instituto de tecnologia dos mais renomados internacionalmente, e ela disse,
mesmo eles, né, têm um cuidado imenso com ataques, não é, cibernéticos, e sabem e tem já uma equipe preparada para a gestão de crise, porque eles podem acontecer. É algo de altíssimo risco e de proporções imensas. Então, consciente dessa realidade, não é? Nós programamos, além de um evento com uma grade muito interessante de conteúdos, não é? Usando dessa experiência já da gestão, de tanto tempo na gestão da entidade, e mais recentemente de ouvidos muito atentos a tudo que está acontecendo na advocacia, não é? Especialmente com a virtualização dos atos processuais, e convidamos pessoas qualificadas para abordar essa temática, e felizmente tivemos aceitação de todos os convites formulados, inclusive das chefias dos poderes do Estado, então Poder Judiciário, Poder Executivo, na abertura do evento, inclusive, o Poder Legislativo, enfim, tivemos uma abertura com todas as presenças institucionais necessárias para esse nível de debate, e conseguimos, então, trazer grandes temas com a colaboração entre as instituições para buscar soluções ou pelo menos perspectivas de saída de um período de grande crise que nós estamos vivenciando. Exatamente este assunto que a senhora está tratando sobre os impactos tecnológicos foi amplamente, não é, discutido, abordado neste evento. Os impactos tecnológicos para a advocacia neste momento atual. Exato, Rejane. Falamos, por exemplo, de conectividade como política pública. E isto tem a ver com os impactos da tecnologia para a advocacia. Porque hoje aqui nós estamos, não é, com uma rede de dados que nos permite estar online e estar transmitindo este conteúdo, mas muitas pessoas em muitos locais têm dificuldades de acesso. E como eu vou restringir o acesso à justiça àqueles que têm capacidade, não é, potencial de estar conectados? Não é? Ainda que eu tenha processo eletrônico, o processo eletrônico ele é um caminho necessário nessa sociedade tecnológica. Mas a pandemia, ela acelerou esse processo e impõe que as pessoas não só utilizem o processo eletrônico, não é? Digitalizem os processos físicos, que nós temos um grande estoque, e ainda tenham que fazer audiências em tempo real e muitas vezes com problemas de conectividade, com problemas de equipamentos que suportem os sistemas de transmissão dessas audiências. Então, todo esse é um debate que nós estamos fazendo. Fizemos na conferência, não é? E seguimos discutindo, e podemos ali ouvir muitas das nossas preocupações são preocupações também dos demais integrantes do sistema de justiça. Fizemos um painel com conselheira do CNJ, fizemos um painel com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, com o próprio ministro do STF, analisando como o judiciário também está se portando, né? Não é neste cenário, e principalmente indicando que há necessidades deste momento de pandemia, mas que há garantias e há procedimentos que, passado a pandemia, não é, o judiciário pós-crise, o sistema de justiça pós-crise, ele não deve se esquecer que a justiça, ela é pessoal, não é? A audiência de instrução, nós precisamos conseguir coletar uma prova testemunhal num ambiente seguro. Então, no mínimo, nós vamos ter que tornar esse ambiente virtual com segurança para coletar essa prova. Este foi, enfim, um dos inúmeros temas que nós debatemos em relação à necessidade de adequar a advocacia a essa sociedade tecnológica. Um dos painéis também, doutora Fabiana, tratou sobre os desafios da inteligência artificial. Na sua avaliação, quais as mudanças que vão ocorrer no modo de advogar e fazer política? Como vai ficar?
Então, Regiane, são vários pontos neste tema, né? Uma questão muito se fala em que não haveria mais espaço para advocacia diante de startups, low-techs, diante de utilização de inteligência artificial para o desenvolvimento das nossas atividades. E aí nós temos que tentar compreender o que é a advocacia efetivamente, não é? Uma das palestrantes também no evento trouxe dados de uma pesquisa que, em relação aos Estados Unidos, essa preocupação é diferente, porque lá algumas questões de pesquisa de jurisprudência, enfim, ou petições mais simples, elas não são típicas do advogado, elas são típicas, quem faz isso são os paralegais, então eles não são advogados. Então, a inteligência artificial ou startups, vou falar inteligência artificial lato sensu, assim, sem muita precisão técnica, né? Uhum. Só para ficar mais fácil o nosso diálogo, que o objetivo aqui é mais amplo. Mas ela não tiraria o espaço do advogado de lá, mas sim do paralegal. Então, passaria a ser uma profissão quase inexistente. Então, o que nós temos que pensar aqui é o que realmente não é característica da advocacia, né? Qual é a nossa missão como advogadas e advogados? E certamente, me parece que na missão típica da advocacia, essa não se perderá com a inteligência artificial. Essa será auxiliada pela inteligência artificial. Então, foi nesse sentido que nós tentamos construir ali alguns painéis para fazermos debater, não é, como enfrentar a chegada e será permanente da inteligência artificial para o exercício da advocacia. Sem dúvida. Em uma das palestras foi abordado também o momento de virtualização da justiça brasileira e como garantir a manutenção dos direitos fundamentais. Exatamente. Esse foi um painel muito amplo e muito festejado, porque é um debate que um grande segmento da advocacia faz, não é? É possível virtualizar direitos fundamentais, não é? É aquilo que eu referi há pouco, Regiane. Como é que eu vou... o juiz, quando fazer um júri virtual, né? Quer dizer, porque o corpo fala. E aí... Aqui eu posso estar, estou numa sala fechada, mas eu poderia estar com um teleprompter passando atrás de ti, não verias. E esse teleprompter poderia ser com algo escrito pelo meu advogado e eu ser uma testemunha. Exatamente. Ou eu ser a parte, quer dizer, o meu depoimento pessoal não seria meu propriamente, estaria impuro, digamos assim. Então, onde ficariam as garantias processuais numa audiência de instrução desta forma? E mais especificamente, que não é a área que eu atuo, mas ouvindo ali professores de renome e criminalistas de renome, as atividades do Tribunal do Júri com muito mais dificuldade de uma virtualização, né? Tem limites, não é, Regiane? A pandemia pegou a todos de surpresa, a advocacia exerce função essencial à justiça, assim como Defensoria Pública, Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, enfim, é um poder todos do Estado os poderes que presta um serviço público, então ninguém poderia ficar parado, mas nós temos que ter limites para o que pode efetivamente ser virtualizado, não é? A pandemia, ela acelerou esse processo e agora nós temos que modular esse processo. E aí já diria Aristóteles, né? Aí na Grécia Antiga, que a virtude ela está no meio termo. Nós temos que não frearmos a realidade, mas sabermos até que ponto podemos avançar sem prejuízo efetivamente dos direitos fundamentais e das garantias processuais.
No painel sobre reforma tributária, doutora Adriana, a mestre em Direito e procuradora do Estado, doutora Márcia Cadori, enfatizou que não é possível falar em reforma tributária sem olhar para a Constituição. Qual a sua avaliação a respeito? Nós propusemos um debate sobre a reforma tributária na arena política virtual, porque isso também é algo interessante, Regiane. Nós estamos falando em em propostas de reforma tributária em nível nacional e uma proposta de reforma tributária em nível estadual. Sim. E aí o primeiro debate nossos parlamentos estão funcionando de forma não presencial. E um parlamento, me recordo de tantas vezes que fui às casas legislativas, sempre dizendo, não, aqui é a casa da política. A política é a arte da palavra. Quer dizer, como são os diálogos com a sociedade, com segmentos que buscam dialogar com o parlamento nessa arena política virtual? Será que nós temos espaço para discutir reformas tributárias com essa amplitude? Mas, ao mesmo tempo, o Estado precisa de recursos para conduzir a máquina pública e, especialmente num período de pandemia, que quando se falava cada vez no Estado mínimo, todos entenderam, né, que é necessário discutir o papel do Estado, porque é ele o responsável por dar esta rede de amparo a questões de saúde pública e para isso precisa de recursos. Então também estamos premidos de novo por uma necessidade de discussão de temas importantes, mas nessa arena política virtual. Então também temos que insistir a arena política é virtual, mas façamos audiências públicas desta forma, né? Tentemos fazer algum diálogo com a sociedade, ainda que de forma virtual. Vamos pensar em mecanismos de discutir e não acelerar discussões, digamos, permitir que passe a boiada, porque nós não estamos com as casas legislativas em pleno funcionamento. Então, temos que ter, de novo, né, aquela ideia de meio termo. Sim, muitas pessoas que tiveram que se adaptar a esse novo trabalho, o home office, muitas pessoas não têm acesso à internet. Isso aí também foi amplamente debatido neste evento. Não tem Wi-Fi. Como fazer? É uma situação bem complicada, não é, doutora Fabiana? Sem dúvida, Regiane. Nós temos que exigir uma postura do poder público no sentido de trazer políticas relativas à conectividade. Quer dizer, nós estávamos falando de ensino público, né, que seria prejudicado, os alunos seriam prejudicados para fazer o Enem, porque não estavam tendo aulas à distância, porque sequer tinham equipamentos, um celular que mais ainda, um celular que com conectividade, né, que ligasse a uma rede de dados. Mas os alunos de escola pública sempre tiveram numa posição menos privilegiada nesta quadra da história. Sim, né? porque requer custos e não são baixos. Exatamente. Agora, o que fez a pandemia? Ela aumentou este problema. Então, mais ainda a nossa necessidade de discutir e exigir, não é, políticas públicas de inclusão num país cada vez mais desigual. E aí, de novo, né, nós acabamos vindo para a discussão de recursos para suprir essas necessidades e por isso falamos, então, num painel sobre conectividade como política pública, justiça em nuvem, benefícios sociais por aplicativos, quer dizer, vai dizer para uma pessoa que não tem saneamento básico que para ela receber o benefício social, ela tem que acessar o aplicativo determinado, se ela não tem esse conhecimento básico para isso, não é? Mas, enfim, propusemos essa discussão também na conferência. Lembramos sempre, doutora Fabiana, que o programa Momento Jurídico tem o oferecimento de Zafari Bourbon, também tem a Icatu Seguros,
a Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS e a APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Foi um grande prazer recebê-la, como sempre, doutora Fabiana. Lembramos a todos que este vídeo estará em seguida disponível no IGTV do programa Momento Jurídico, @programa MJ do Instagram. Muito obrigada aos que estiveram junto conosco e uma boa noite e até a nossa próxima oportunidade. Um grande abraço. Obrigada, Regiane. Foi um prazer. Agradeço a ti, agradeço ao Rogério, agradeço a toda a equipe do Momento Jurídico que sempre está aí disposta a cobrir nossos eventos da área das ciências jurídicas e sociais com tanta qualidade e simpatia. Estamos à disposição sempre. Um grande abraço. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.